Salve galera, tá começando mais um vídeo no Aposta Certeira, o canal que não trabalha com sorte, trabalha com estatística. Preparado para os greens de hoje? Então bora direto para o que interessa. Jogos desse sabadão, dia 16/5/2026. Jogo 1, lá na Escócia, Celtic vs Rhodes. O Rhodes vem na primeira colocação e o Celtic é o segundo colocado. Esse jogo vai decidir quem vai ser o campeão da Escócia. O Celtic em casa vem de 5 vitórias e o Rhodes fora é 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas. Possível placar exato para esse jogo 2-1, jogo para mais de 1,5 ou casa. Jogo 2, lá na Alemanha, Bundesliga, Bayern de Munique vs Colônia. O Bayern de Munique ele já é campeão e o Colônia vem na 14ª posição. E não tem risco de rebaixamento, jogo para cumprir tabela. Possível placar exato para esse jogo 2-0 casa, jogo para mais de 1,5 gols. Jogo 3, na Alemanha Bundesliga, Freiburg vs RB Leipzig. O RB Leipzig vem na 3ª colocação e o Freiburg vem na 7ª posição, brigando por vaga de Conference. Possível placar exato para esse jogo 1-0 caso, jogo para menos de 3,5 gols ou dupla chance, caso com empate. Jogo 4, ainda na Alemanha Bundesliga, Mönchengladbach vs Hoffenheim. Jogo muito importante para o Hoffenheim, pois vem na 5ª colocação brigando por vaga de Champions. E o Mönchengladbach vai jogar para cumprir tabela. O Hoffenheim dos 5 jogos em casa foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Mönchengladbach como visitante são 3 vitórias e 2 empates. Possível placar exato para esse jogo 2-1 fora, jogo para mais de 1,5 ou dupla chance fora com empate. Jogo 5, ainda na Alemanha Bundesliga, Bayer Leverkusen vs Hamburgo. O Bayer Leverkusen vem na 6ª posição, dependendo dos resultados ele consegue uma vaga de Champions. E o Hamburgo vem na 11ª colocação, não briga mais por nada. Possível placar exato para esse jogo 2-0 casa, jogo para mais de 1,5 gol ou casa. Jogo 6, ainda na Alemanha Bundesliga, Werder Bremen vs Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund vem na 2ª colocação e o Werder Bremen é o 15º colocado, jogo para cumprir tabela. Possível placar exato para esse jogo 2-1 fora, jogo para mais de 1,5 gols. Jogo 7, ainda na Alemanha Bundesliga, Frankfurt vs Stuttgart. O Stuttgart vem na 4ª colocação, brigando por uma vaga de Champions. E o Frankfurt vem na 8ª colocação, brigando por uma vaga de Conference. Um jogo muito importante para as duas equipes. Dos 5 jogos do Frankfurt em casa, foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E o Stuttgart, como visitante, são 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. Possível placar exato para esse jogo 1-1. Jogo para mais de 1,5 ou ambas equipes marcam. Jogo 8, lá na Inglaterra, um jogo de Copa, Chelsea vs Manchester City. Dos 5 confrontos diretos entre essas duas equipes, foram 4 vitórias do Manchester City e jogos com muitos gols. Possível placar exato para esse jogo, 2-0 fora, jogo para mais de 1,5 gols ou fora. Jogo 9, lá na Arábia Saudita, Al Hilal vs Neon. O Al Hilal vem na 2ª colocação, precisa muito da vitória, e o Neon vem na 8ª posição. Dos 5 jogos do Al Hilal em casa, foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Neon como visitante foram 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Possível placar exato para esse jogo 2-0 casa, jogo para mais de 1,5 gols ou casa. Jogo 10, uma final de Liga dos Campeões da Ásia, Al Nassr vs Osaka. Dos 5 jogos do Al Nassr em casa foram 4 vitórias e 1 empate. E o Osaka jogando como visitante foram 2 vitórias e 3 derrotas. Possível placar exato para esse jogo 3-1 casa, jogo para mais de 1,5 gols ou casa. Jogo 11, lá na Liga de Portugal, Estoril vs Benfica. O Benfica vem na 3ª colocação e precisa muito da vitória se quiser sonhar com uma vaga de Liga dos Campeões. Possível placar exato para esse jogo 2-0 fora, jogo para mais de 1,5 ou fora. Jogo 12, ainda na Liga de Portugal, Sporting vs Gil Vicente. O Sport vem na 2ª colocação, precisa muito da vitória para garantir uma vaga de Champions. Possível placar exato para esse jogo 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 ou casa. Jogo 13, lá no Brasileirão, Atlético Mineiro vs Mirassol. O Atlético Mineiro vem na 13ª colocação e o Mirassol é o 18º colocado. Dos 5 jogos do Atlético em casa foram 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E o Mirassol jogando como visitante são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Possível placar exato para esse jogo 2-1 casa, jogo para mais de 1,5 ou dupla chance, caso com empate. Jogo 14, ainda no Brasileirão, Internacional vs Vasco. O Vasco vem na 8ª colocação e o Internacional é o 14º colocado. Dos 5 jogos do Inter em casa foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Vasco como visitante são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Possível placar exato para esse jogo 1-1, jogo para mais de 1,5 gols. Jogo 15, ainda no Brasileirão, Fluminense vs São Paulo. O Fluminense vem na 3ª colocação e o São Paulo é o 4º colocado.
Dos 5 últimos jogos do Fluminense em casa, foram 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E o São Paulo, como visitante, foram 3 derrotas e 2 empates. Possível placar exato para esse jogo? 1-1. Jogo para menos de 3,5 gols ou dupla chance, caso com empate. Jogo 16, ainda no Brasileirão, Palmeiras versus Cruzeiro. O Palmeiras vem na primeira colocação e o Cruzeiro é o 11º colocado. Dos 5 jogos do Palmeiras em casa, venceu 4 e empatou 1. E o Cruzeiro, jogando como visitante, foram 3 vitórias e 2 empates. Possível placar exato para esse jogo? 1-0 casa, jogo para menos de 3,5 gols ou dupla chance, caso com empate. Ficamos por aqui. Boa sorte a todos. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, curte e compartilhe. Isso ajuda demais o canal a crescer. Valeu!